Clássica Bíblica ao vivo, está lá. Isso vai começar já. E eu acho que eles já estão me vendo, né? Vai ver daqui a pouco. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu não estou me vendo, mas vocês devem estar me vendo. Olha que legal. O Rafael que está aqui do meu lado, super Rafa. Super gordo. Essa pandemia deixou a gente estufadinho. Eu também. A Sueli já está online, olha que legal, parabéns, Sueli, muito obrigado. Vamos esperar mais algumas pessoas a entrar. Porque hoje temos mais uma classe, né? Mais uma classe bíblica. Hoje teremos estudo importante. Caixa de entrada, eu sou muito leigo, vocês vão me desculpar, quem está me assistindo, eu sou extremamente leigo no Facebook. Caixa de entrada não tem nada a ver com isso, né? Ou tem? Não. Não? Caixa de entrada é mensagens que o pessoal manda. Ah, tá. Como é que eu vejo o pessoal entrando aqui? Estou aqui na página do Adventista, aqui, página inicial. Você já vai aqui primeiro. Aqui. Fica aqui. Corta o seu som aqui. Ativar, boa noite, tudo bem com vocês? A gente vai começar. Hoje nós estamos aqui com tecnologia nova, nós estamos usando o Zoom, né? E nós vamos continuar usando o Zoom. Nas próximas semanas a gente vai acertar aí para que o pessoal interaja com, né? Uma dúvida aqui, além do texto na página Facebook. Se você tiver uma dúvida ao vivo, a gente conversa aqui ao vivo no Zoom. Estamos nos preparando para a reabertura da igreja, então semana que vem já começam os cultos aqui na igreja, inclusive o culto de domingo à noite. Então isso significa que a nossa próxima reunião vai ter que ser no domingo também, não vamos mudar, vai ser no domingo, mas vai ser um pouco mais cedo. Então não será às 7h30, será às 7 horas. Porque 8 horas entra o culto na mesma página da igreja. Então, a gente tem um tempo determinado para começar, terminar, né? Mas continuaremos aqui. Hoje, o assunto é sobre a beleza da criação de Deus, ok? Então, a gente vai abordar esse assunto e eu tenho alguns adendos. Quero dizer, a criação divina, hoje existe uma propaganda muito grande contra isso aqui. Desculpa, eu estou só devolvendo aqui o celular do Rafael para ele não ficar sem celular, coitado. Enfim, existe uma propaganda muito grande contra o fato da existência de Deus e o fato da criação de Deus. Então, é até difícil, você é até visto como ignorante se você acredita na criação de Deus, o que é muito triste, né? Algo extremamente triste. Então, eu trouxe um materialzinho aqui um pouco a mais, certo? Quero compartilhar com vocês. Espero que vocês compreendam o que eu trouxe. E eu gostaria de abrir aqui um leque. Eu estou disposto, se vocês quiserem, no final eu vou falar isso aqui de novo, que é o seguinte: eu posso fazer uma live específica sobre a questão da evolução versus criação de Deus, certo? Se você tiver interesse, põe uma mensagem aqui no Facebook e eu faço uma live com você ou com todos que tiverem interesse aqui, tá? Eu tenho algum material, não sou especialista, mas já li algum material a respeito, tá?
talvez o maior especialista no Brasil, ou um dos maiores especialistas no Brasil, seja o Michelson Borges. Não sou jornalista, não escrevi livros como ele, mas acompanho muito o que ele publica e já li alguns livros que ele recomendou, certo? Então, não que eu seja especialista, mas eu tenho algum conhecimento a respeito, tá? Então, se você tiver interesse de uma live específica sobre a criação versus evolução, a gente marca, ok? Outra coisa é o seguinte, o tema da semana passada foi a Bíblia, né? A nossa base, a base da nossa fé. Um dos aspectos, uma das coisas que mais firma a minha fé e pode firmar a sua fé é as profecias, né? Então, eu gostaria de, se você tiver interesse, algumas pessoas não gostam de profecia, do tema profecia. Eu mesmo, por muito tempo, não gostava do tema profecia. Mas, se você tiver interesse de entender algumas profecias que provam quanto a Bíblia é real, quanto a Bíblia é realmente inspirada por Deus, coisas que aconteceram lá no passado distante, que estavam profetizadas, e coisas que aconteceram e acontecem até hoje. E você vê como estava tudo escrito, de certa forma, como Deus ele se adiantou e fez questão de deixar para nós com clareza as coisas que iriam acontecer de hoje até a volta de Jesus, enfim. Se você tiver interesse, então põe uma mensagem aí também. Olha, eu tenho interesse numa live sobre profecia. Porque nessa série nós não vamos estudar especificamente profecia. Algumas nós vamos, mas não com esse objetivo que eu vou fazer agora. Então, se você tiver interesse, põe a mensagem e a gente marca uma live para você, com você, né? Um dia, um horário, a gente marca uma live com um tema específico de profecias. Ok? Foi a introdução. Vamos então fazer uma oração. Alguns desses avisos eu vou falar no final também, porque nem todas as pessoas entraram agora. Uma pequena oração para iniciarmos o nosso estudo. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Pai, nós estamos agradecidos porque o Senhor deixou para nós a Tua palavra e ela é a base da nossa fé. Muito obrigado, porque ela traz informações importantes das coisas que irão acontecer, das coisas que já aconteceram e de como nós devemos nos comportar. Muito obrigado por tudo isso. Agora nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja presente, porque nós sabemos que ele inspirou o escritor bíblico, os escritores bíblicos, e que ele esteja presente também atuando na nossa mente, para que nós possamos compreender também o que o Senhor quis que o profeta, que o escritor bíblico escrevesse, e que então nós possamos realmente entender a tua vontade para a nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, vamos no nosso estudo. Então, eu vou começar aqui com uma breve introdução a respeito. São 3 coisas que eu vou falar a respeito da criação versus evolução, certo? Então, a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte. Existe quase que uma impossibilidade da existência da vida sem Deus. É quase que uma impossibilidade. É difícil falar, eu digo, é impossível, certo? É impossível. Só que alguém, não, existe uma chance remotíssima. É muito mais provável, né, que Deus tenha criado. Bom, pela Bíblia, Deus criou e ponto final. Mas muitas pessoas dizem que não foi Deus que criou, que tudo veio do acaso. Mas eu vou colocar aqui alguns pontos, tá? A primeiro dos pontos é o seguinte, é que hoje nós sabemos que a vida só existe com base em informação, certo? A Bíblia só existe com base em informação. E essa é uma informação específica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui, ó, certo? Você já deve ter visto uma figura desse tipo, que é o DNA, né? Muito bem. O DNA é justamente a informação que diz como que a vida tem que acontecer. Cada ser vivo, todos os seres vivos têm esta informação escrita nesta forma aí chamada DNA, que é uma molécula, enfim. Não vou entrar muito em detalhes.
Agora, o que acontece? Que informação, ela não surge do acaso, né? Não adianta você pegar, deixa eu pegar aqui, e pegar um monte de letras e embaralhar. Isso aqui não é informação. Isso aqui é um monte de letras embaralhadas. Não é uma informação. E o acaso, né, as chamadas mutações que acontecem durante o tempo, elas não organizam a informação, elas não organizam essas letras que estão aí. Elas não vão, se você embaralhar, jogar, essas letras, elas não vão ficar bonitinhas. E no caso, o que acontece é, não existe nenhum processo evolutivo, não existe nenhum processo evolutivo ao acaso que gere informação específica. Não existe. Nenhum cientista é capaz de dizer, este processo aqui vai gerar uma informação específica. Porque, na verdade, você precisa algo do tipo disso aqui, ó. Você está vendo aí? Isso aqui é um programa, certo? É uma linguagem, existe um conjunto de letras, uma linguagem de como que as coisas têm que acontecer. Ele está descrevendo um acontecimento aqui. Não é um monte de letras embaralhadas. E se uma letra estiver errada aqui no meio, esse programa não funciona. A mesma coisa na sua célula. Entende? E às vezes algumas pessoas nascem com uma letra lá e tem problemas. Então, a vida, ela é impossível sem informação específica e não existe nenhum processo ao acaso sem que crie informação específica. Não existe. Ok? Mas vamos supor, né? Inclusive, isso é um debate muito grande. Eles já está quase certo que a vida não começou aqui na Terra. O que é verdade, porque quem criou a vida foi Deus. Aí, mas estão querendo colocar, não, a vida veio por uma molécula de DNA do espaço. Só que, na verdade, isso é só jogar o problema para outro lugar. Né? Você não resolveu o problema, que é gerar informação específica. Você só está mudando ele de lugar. Né? Mas vamos supor que isso esteja correto, tá? Eu vou colocar aqui para você um outro caso, ok? Eu vou colocar para você uma outra situação. Como é que eu volto aqui agora? Estou meio perdido aqui. Interromper. Ok, achei. Desculpa. Achei. Estou aprendendo, calma. Certo? A segunda situação é o seguinte. É a vida sexuada. A reprodução sexuada dos animais, certo? Então, aqui eu tenho aqui, por exemplo, né? Eu vou compartilhar com você, certo? Isso aqui. Tá? Vocês estão vendo? Ok, eu tenho aqui em cima, certo? Deixa eu ver, dá para ver? Vamos lá, deixa eu só... Cadê? Como é que volta aquelas regrinhas aqui? Cadê? Ô, Zoom, me ajuda aqui. Oi? Não, é para eu anotar. Bom, eu não vou anotar na imagem, eu vou só mostrar. Eu tenho uma série de indivíduos que estavam se reproduzindo de forma assexual, certo? E claro, em algum momento, para que haja a reprodução sexual, você tem que ter um indivíduo macho e você tem que ter um indivíduo fêmea. Você tem que ter no indivíduo macho um conjunto de órgãos específicos para a reprodução, né? E que são exclusivos para a reprodução, né? E no indivíduo fêmea também. Oi? O slide não está aparecendo. Não? O slide não está aparecendo. Deixa eu arrumar para você. Compartilhe. Compartilhe. Rafael vai me ajudar aqui. Tá bom. Voltar aqui no Zoom. Compartilhar. Ok. Bom,
Então, o que acontece? Desculpe. Eu tenho lá um indivíduo que veio se reproduzindo de forma assexual e agora esse indivíduo, por acaso, vai passar a ter a reprodução sexuada. Então, eu tenho que ter o indivíduo macho, certo? Eu tenho que ter o indivíduo macho e tenho que ter o indivíduo fêmea. E o macho, claro, com os órgãos sexuais masculinos e o fêmea com os órgãos sexuais femininos. É óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Mas o que acontece é o seguinte: eles têm que... A mutação que gera o indivíduo macho, ela tem que acontecer no mesmo tempo para o indivíduo macho e para o indivíduo fêmea. Se acontecer em momentos diferentes, o macho morre e a fêmea, os dois não se encontram e não acontece nada. Você entendeu? Tem que acontecer no mesmo tempo. No mesmo período de tempo para que os dois se encontrem. E também não adianta um aparecer lá no norte do estado e o outro aparecer lá no sul do estado. Também não adianta. Certo? Os dois têm que acontecer, então, ao mesmo tempo e na mesma região geográfica, para que tenha a probabilidade de eles se encontrarem. Isso é, claro, uma coisa impossível. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, esses e outros muitos entraves na evolução, de certa forma, provam que a evolução é uma grande mentira, na verdade. E tem muitos cientistas sérios, biólogos, químicos, físicos, que sabem disso, mas eles não podem falar. Se eles falarem, eles são expulsos das suas faculdades. Você sabia disso? Existe uma pressão. Vocês estão vendo uma pressão a respeito de um remédio. Hoje, pesquisas científicas, pode, não pode, não, esse não pode, funciona, não funciona. Vocês estão vendo isso, vocês estão acompanhando isso hoje, em torno de um remédio. Mas isso já existe há muito tempo em torno dessa teoria. Existe uma teoria científica que, digamos assim, coleta esses dados de que existe a necessidade de uma inteligência por trás do universo, porque senão o universo não existiria. Isso é chamado de teoria do design inteligente. De certa forma, eles estão dizendo, tem que ter Deus, certo? Eles estão afirmando isso. Só que se o cientista simplesmente citar esta teoria, ele é expulso de sua universidade. Aqui eu vou compartilhar, eu gostaria, se alguém que tiver mais interesse, quiser ver, existe um vídeo no YouTube, deixa eu colocar aqui, vai aparecer aí, tá aparecendo aqui? Apareceu aí? Não, mas eu compartilhei errado. Aqui, agora vai aparecer, compartilhar. Isso aí. Olha lá. Este documentário chama-se Expelled, No Intelligence Allowed. Ele tem legenda em português, tá? Ele é um documentário de 1h38, feito por um jornalista americano. Ele detalha cerca de 30 a 40 cientistas que foram expulsos de suas universidades, porque citaram a teoria do design inteligente. Imagine a pressão. Olha, eu não acredito na teoria da evolução, eu não acredito que o universo veio do acaso. Não acredito, mas eu não posso falar. Porque se eu falar, eu perco meu emprego, eu perco minha reputação. Eu dei aula há 30 anos, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei isso. Se eu perder meu emprego, eu vou fazer o que da vida? E esse tipo de pressão é exposto aqui neste documentário. Eu vou colocar aqui na página, depois, exatamente o link deste documentário. Como é que eu ponho aqui, gente? Vamos lá. Depois. É só depois? Agora não vai dar. Então tá. Então depois eu ponho aqui na página, tá? Sobre isso. Então, para vocês entenderem que, além de não... Por isso que todos os meios de comunicação só falam um lado. Porque até o cientista não pode falar o outro lado. O que é triste. Extremamente triste.
Os cientistas sérios não podem falar que existe outra teoria, que existem evidências de que Deus existe. Existem evidências de que Deus existe, mas eles não podem falar. Né? Que absurdo que nós chegamos no mundo hoje. Por isso que nós temos que ter a nossa firmeza na Bíblia, na palavra de Deus. Tá? Porque ela... nós temos, pelo relacionamento que Deus tem comigo, certo? Pelas coisas que ele fez comigo, eu tenho certeza que ele existe. Independente do que a Fátima Bernardes está falando, independente do que o Fantástico apresentou, ou, desculpa citar os nomes de alguns jornalistas se você gosta deles. Não. O importante aqui é, Deus é muito mais do que isso, certo? Então, acredite na Bíblia. Algumas pessoas acham que o relato que nós vamos estudar hoje, Gênesis 1 e 2, já vai abrindo a sua Bíblia, é mitológico. É só um mito, não, é uma ilustração de como Deus criou. Não, aquilo lá é real, é fato. É fato. Aconteceu exatamente como descrito. E é exatamente esse o texto que nós vamos estudar hoje, certo? Então, nós vamos estudar exatamente a beleza da criação divina. Então, vamos lá para o nosso... Já estou aprendendo aqui, calma aí. Então, primeiro eu tenho que colocar aqui na apresentação... Não? Não é. O Rafael tá... Volta no Zoom. Volta no Zoom. E compartilha o slide. Compartilhar. Você vai apresentar ele. O slide e agora apresento. Isso. Isso. Então, finalmente, nós chegamos. Desculpa esta introdução longa, mas porque, devido se você assistiu o Fantástico hoje, você vai assistir alguma matéria que vai dizer que o mundo aconteceu, o mundo veio depois de milhões de anos. Você já está acostumado com isso. Pois é, não são milhões de anos, tá? Deus criou em 7 dias. Vamos lá. O nosso estudo nós estudamos na semana passada que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é a fonte da verdade. Muitos estudam ou não compreendem, e a forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não podemos tirar nem acrescentar nada às Escrituras. E agora, hoje, a beleza da criação divina. Então, é claro, tudo que existe na natureza, ela expressa a ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente, certo? A própria existência de vida, foi o que eu mostrei, ela pressupõe um planejamento, um conjunto de instruções. Quando acontecer isso, isso que vai acontecer, isso que você tem que reagir e assim por diante, né? É um programa mesmo. Quem é programador de computador sabe como que as coisas são. Você não pode errar uma vírgula ali. Isto é planejamento inteligente, né? Tudo isso poderia ter vindo por mero acaso? Não, não veio por mero acaso. E é o que nós vamos ver hoje, que é o relato da criação em Gênesis 1 e 2. Apenas uma breve recapitulação. Nós vamos passar os dias da criação um pouco rápido, tá? Porque mais para frente tem alguns outros assuntos importantes. Outro ponto bastante controverso e que é triste de ver muitas pessoas abrindo mão para tentar digamos assim, se aproximar desse discurso de que a Terra veio por acaso, de que as coisas evoluíram por milhões e milhões de anos, acreditam que o relato da criação não define que são dias literais, 24 horas, e sim que se trata de períodos históricos. Períodos históricos. Mas isso é uma grande mentira. E eu vejo até uma certa dificuldade. Ou você acredita na Bíblia como está escrito, ou você não acredita. Tá? Porque se você acredita na Bíblia, certo? E como que você vai acreditar na Bíblia e acreditar que Deus usou de processos evolutivos de milhões de anos ou milhares de anos? E todo processo evolutivo necessariamente precisa de morte, anote isso aí. Todo processo, isso aí
do ponto de vista da evolução, chama-se seleção natural. Ok? Você já ouviu essa frase, seleção natural. Tá? Isso significa que o indivíduo mais fraco vai morrer. Isso significa seleção natural. Agora, a Bíblia afirma que a morte só veio por causa do pecado. Então, peraí. Os indivíduos, como que os indivíduos evoluiriam de acordo com milhões de anos? Como que eu vou adaptar o relato bíblico para que eles também acompanhem os milhões de anos, sendo que eu tenho, necessariamente tem que ter morte ali? Mas então, a morte não veio por causa do pecado do homem? Então, nada se encaixa. Nada se encaixa. Então, o relato bíblico significa que Deus criou a terra em 6 dias de 24 horas. Primeiro dia, separação entre dia e noite. Segundo dia, a criação do firmamento, ou seja, as nuvens, as águas aqui de baixo, que no caso seria toda a terra ainda era coberta por águas, então seria o mar, as nuvens, o mar, e neste espaço a atmosfera, onde a gente pode respirar. Nós temos oxigênio e os outros gases necessários para a vida, certo? Tudo num equilíbrio perfeito. Então, antes não existia, agora existe, então, este ar atmosférico aqui no meio e a separação entre águas e águas. Isso aconteceu no segundo dia. Você acompanha isso em Gênesis 1 e 2. Ok? Terceiro dia, separação entre terras e mares e criação de plantas. Antes era tudo coberto por água. Agora, no terceiro dia, Deus cria a parte seca. Deus ajunta a terra de um lado e mar de outro, então surge então a porção seca da terra, e nesta porção seca Deus faz surgir a vegetação. No quarto dia, Deus cria os astros, sol, lua, estrelas. Pessoalmente, eu não sei exatamente como que aconteceu esse quarto dia. Pessoalmente, eu acredito que o sistema solar inteiro foi criado no quarto dia. Então, digamos assim, o sistema solar nosso é o nosso quintal, certo? Então, neste dia, no quarto dia, o Sol e a Lua e os outros planetas do nosso sistema solar foi criado, tá? Existem algumas outras teorias válidas também em relação ao texto bíblico, que no céu a gente vai perguntar diretamente para Deus, mas essa é a minha opinião. Tá? Esta é a minha opinião do que aconteceu no quarto dia. Quinto dia, surge a criação de peixes, animais marinhos e aves. E, certamente, no quinto dia também surgem os insetos. Por que eu digo dos insetos? Por quê? Porque a vida vegetal não acontece sem um fenômeno chamado polinização, que significa os pássaros e os insetos irem de flor em flor, pegando o pólen de uma flor e fecundando outra flor. Sem os insetos e sem os pássaros fazendo esse processo, a flor morre, a planta morre. Então, de novo, os dias não foram dias de 24 horas, aconteceram milhões de anos ou milhares de anos entre o terceiro dia e o quinto dia, porque, na verdade, segundo alguns, são eras ou são períodos de longo tempo, a planta teria morrido. No quinto dia já não tinha planta para polinizar. Vocês entenderam? Então, são dias literais. 6 dias de 24 horas. No sexto dia, a criação dos animais terrestres e do ser humano. Certo? Então, e criou Deus o homem à sua imagem, a homem e mulher os criou. Deus descansou e abençoou e santificou o sábado. Então, o sétimo dia é um memorial, é um dia especial para nós meditarmos no poder de criação de Deus. No poder criador de Deus. É o aniversário.
O aniversário da criação é o 7º dia. Eu tenho direito de mudar? Não. Você tem direito de mudar? Não. Quem definiu? Foi Deus. Então, não pode mudar. Foi Deus que definiu. Ele que criou, ele que santificou e ele que abençoou. Muito bem. Como era a terra antes de ser criada? Gênesis 1 e 2. Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso está lá, em Gênesis 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia. E nós lemos lá em Hebreus e em Salmos que, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ok? Deus falou e as coisas surgem pela palavra de Deus. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, nós temos a mesma ideia repetida lá em Hebreus e em Salmos. Ok? Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Mediante, então, a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, conforme Êxodo 20, verso 11. Quem participou do ato da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nesses 2 versos, nós temos aqui a figura de Deus Pai e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, nós temos duas pessoas da Trindade presentes aqui. Agora, lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, nós temos aqui: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O termo verbo aqui se refere a Jesus. Isto é claro se você continuar, fica muito bem claro se você continuar lendo o capítulo 1 de João. Né? João explica, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele explica, olha, e esse aqui é Jesus. O verbo é Jesus que nasceu lá em Nazaré. Exatamente assim que João fala um pouco mais para frente no Evangelho de João, no capítulo 1. Então, aqui nós vemos o seguinte: João está dizendo que lá no princípio da criação, Jesus também estava participando da criação. Então, as 3 pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, estavam presentes na criação. Tá? Vamos bem. Então, quem participou no princípio criou Deus, os céus e a terra, o Espírito de Deus parava sobre as águas e todas as coisas foram feitas por meio de Deus. Muito bem. Há vários textos que mencionam as 3 pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, adventistas do 7º dia, acreditamos que há só um Deus, apenas um Deus, que é formado por 3 pessoas coeternas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não vamos entrar em detalhes, é um assunto complexo, mas não vamos entrar em detalhes aqui, tá? Muito bem. Então, no primeiro dia, separação de dia e noite. Haja luz e houve luz. Houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Aqui é interessante também a gente ver como que é a contagem bíblica dos dias. Por quê? Aqui, em todos os próximos dias, nós vamos ver: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve trevas, houve noite, na verdade, noite e dia, o primeiro dia. Então, o período de 24 horas é contado com o escurecer. Começa no escurecer, não na meia-noite. Meia-noite não existia relógio na época para você saber quando que era meia-noite. Então, o sol é um elemento universal e todas as pessoas do mundo conseguem saber quando que o sol se põe e quando o sol nasce. Então, você consegue, em qualquer lugar do mundo, contar os dias, mesmo sem relógio. Né?
Então, por isso que nós, adventistas, guardamos o sábado, começando no pôr do sol de sexta-feira. Porque para nós, o dia se conta, os dias da semana se contam primeiro no período noturno e depois no período diurno. Então, no pôr do sol, o sol se põe, começamos a contar o próximo dia. Muito bem. Segundo dia, primeiro dia, separação entre dia e noite. Segundo dia, haja firmamento. Muito bem, repetição. Então, neste momento, Deus cria a atmosfera e as nuvens no céu em cima, com água, certo? E as águas embaixo, certo? Chamou o firmamento os céus e houve tarde e manhã, o segundo dia. Novamente, a repetição de como se conta. Criação do firmamento, separação entre águas nas nuvens e na terra. E, claro, o ar entre o meio, né? Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto segundo a semente. Estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Separação, então, no terceiro dia, separação entre terras e mares e a criação das plantas. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra, e assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia, a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Quinto dia, então, quarto dia, surgimento do sol, luas e estrelas. No quinto dia, disse também Deus, provém-se águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e na terra, e se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Então, no quinto dia, Deus cria animais marinhos, aves e peixes. Muito bem. Como foi o processo diário da criação, então? Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui, eu gostaria de voltar aqui rapidamente e mostrar para vocês um detalhe importante. E agora que legal, eu vou aprender a fazer isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó? Façamos. A pergunta é, por que está no plural? Porque eram várias pessoas da Trindade, eram os três seres da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que estavam presentes. Por isso que o verbo está no plural. Entenderam? Porque senão poderia ser eu vou fazer. Estaria no singular, mas aqui está no plural. Por quê? Para enfatizar que era um coletivo ali participando da criação. Os três seres da Trindade estavam ali presentes para participar da criação, ok? Vamos seguir. Muito bem.
E como é que eu tiro agora o... Na anotação. Vamos lá. Opa! Ih, saída. Vamos voltar. Já volto aqui. Compartilhar. Isso, agora já está sem... Tudo bem. Estou aprendendo. É a primeira vez, a gente nunca esquece, né, Rafael? Então, sexto dia, criação de animais terrestres e do ser humano. E nós vamos ver mais detalhes sobre o ser humano mais para frente no capítulo 2. Gênesis 2, 1 e 2 diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Deus se cansa? Não. Deus não se cansa. E existe o texto na Bíblia dizendo que ele não se cansa. No entanto, ele gostaria de deixar este momento para o homem, especialmente se lembrar da criação dele. Então, neste dia, Deus separou. Olha, esse dia você não vai fazer nada. Você vai ter um momento especial para lembrar da criação de Deus. Por isso que ele santifica este dia, o 7º dia. Muito bem. Então, Deus descansa no 7º dia, não porque ele estivesse cansado, mas para que o homem separasse esse tempo para ele. Como foi a criação do homem e da mulher? Aqui vem um ponto interessante também. As mulheres vão gostar. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Um trecho que a gente já leu, ok? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. No capítulo 2, nós vemos aqui em detalhes como Deus fez isto no 6º dia. Então formou Deus, o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui Deus não falou, surja o homem. Não, ele foi lá e pegou no barro e fez um boneco com as próprias mãos. Deus pôs a mão na massa literalmente, ok? Deus formou, o termo usado aqui, este verbo aqui, vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer de novo. Aqui, anotar. Aqui, ó. O formou aqui, né? Este formou aqui é o mesmo verbo usado lá mais para frente na Bíblia, quando você monta um vaso de barro. Então, é a mesma forma do oleiro pegar o vaso e moldar. Deus aqui, então, está pegando no barro, pegando na mão. Ele não só falou, ele podia ter só falado? Podia, claro que podia. Mas ele quis pôr a mão na massa, porque é uma expressão de carinho especial com o homem. Muito bem. De novo, perdoem. Vamos lá, voltar. Vamos lá. Deus formou, ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Olha só que fantástico. Pessoalmente, a grande obra-prima da criação não é o homem, é a mulher. Sem dúvida. Todos os animais foram feitos, Deus simplesmente fala e os animais surgem. O homem, Deus vai lá e põe a mão na massa. Já é algo muito diferente. Agora, a mulher, ele antes de criar, ele faz o homem sentir falta. Depois então, aplica uma anestesia no homem, né? O homem dorme e ele pega do próprio homem um pedaço do homem e faz a mulher. Então, a mulher não foi feita do barro, foi feita de matéria mais
mais elaborada, né? Foi feita de carne de Adão, e ela já nasce sendo amada por Adão. Olha que fantástico, né? Então, Deus fez a mulher de uma forma muito especial. Você, mulher que está assistindo, você sabe que Deus te ama e muito. E não caia nessa história de que a Bíblia é machista. Não, Deus dá uma atenção especial para você. O mundo é machista, eu concordo, não deveria ser, mas Deus não é machista. Tá? Você é a obra-prima da criação, ok? Disse o homem, esta afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem, pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu tempo está indo. Peço desculpa. Ora, um e o outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, o homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão. Por ano da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, diferente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus, certamente. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Além de ter criado de forma especial, Deus criou um jardim para eles. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, eu acredito que o restante da vegetação por toda a terra estava distribuído de forma desordenada, como nós vemos hoje nas matas, mas o jardim do Éden, Deus colocou ali bonitinho, fez um jardim, não é só um monte de plantas juntas, não. Ele fez havia uma beleza na organização daquelas plantas ali, né? E colocou ali para o Adão e Eva para cuidarem. Então, eles receberam um maravilhoso jardim como morada, um presente de Deus. Fantástico. Agora, sobre que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhes deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Deixar o jardim e ficar sujeitos à morte. Então, hoje foi bastante corrido. Eu tentei dar alguma coisa para vocês de argumento em relação à controvérsia evolução-criação. A Bíblia diz claramente os termos usados no capítulo 1 e 2, que Deus criou a terra em 6 dias de 24 horas e deixou o 7º dia da semana, especialmente para a comemoração do fato de Deus ser o Criador, ok? Então, aqui agora você passa a ter uma decisão a tomar. A decisão é, quando você assistir reportagens, como que você vai se posicionar? Essas reportagens dizendo de tudo vindo ao acaso, na evolução ao acaso, você tem que tomar uma decisão agora. Você acredita ou não na Bíblia? Entende? Você tem que se posicionar, porque não é só você... tudo bem, deixa assim, mais ou menos, vamos levando no mais ou menos. Não, agora você tem que tomar uma decisão perante essas informações erradas que você vai ter. Se você quiser, novamente, então, abrindo parêntese final aqui, eu tenho uma proposta para você, se você tiver interesse, põe uma mensagem. Novamente, eu vou repetir, eu falei no comecinho. Eu estou disposto a fazer 2 lives com você. Uma falando sobre profecias. Sim, existem maravilhosas profecias na Bíblia, certo?
Deixa eu só fechar aqui, para a gente falar melhor. Aqui. Existem maravilhosas profecias na Bíblia. E é surpreendente a confirmação dessas profecias, certo? Algumas eu posso mostrar para você, e estou disposto a fazer uma live com você só sobre profecias, para que você tenha convicção de que a Bíblia não é um livro comum, de como que Deus realmente é o autor da Bíblia, porque essas profecias não se concretizariam se não houvesse um poder superior por trás deste livro. Então, se você tem interesse, põe aí, Maurício, eu quero que você faça uma live sobre profecias. E eu vou fazer, a gente vai combinar uma live com você. Outra coisa em meio a toda essa controvérsia entre criação de Deus e a evolução ao acaso, eu tenho algum material, posso compartilhar e posso fazer uma outra live com você. São duas lives diferentes, uma sobre profecia e outra sobre essa controvérsia. Materiais que firmem a sua fé de que Deus criou. Eu não sei se você já tem essa fé, tudo bem. Agora, se você quer ter mais informação para poder conversar com as outras pessoas, ou até para se firmar a sua própria fé, certo? Nessa questão de Deus criou, Deus não criou, é tudo caótico, não é? Enfim, eu tenho algum material que posso compartilhar com você. Então, a segunda live é sobre essa controvérsia, criação e evolução. Ok? Se você tem interesse, põe a sua mensagem, a gente vai combinar, fazemos então essas duas lives, ok? Então, esse foi o estudo de hoje, só recapitulando e dando, então, uma prévia da semana que vem. Opa, vamos lá, aqui. Aqui. Hoje nós aprendemos que a Terra... Hoje aprendemos que a Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O homem foi criado do pó da terra, a mulher foi criada da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência da palavra de Deus. Aqui, agora apareceram as respostas. Muito bem. E o homem foi criado, ok. Então, o seu compromisso é que aceite que Deus criou. Deus criou. Não, as coisas não vieram do acaso. E Deus criou em 6 dias o nosso planeta, ok? No próximo estudo, nosso próximo estudo será sobre a origem do mal. Por que o mundo tão caótico, como até algumas pessoas têm dificuldade de acreditar num Deus amoroso, vendo tanta maldade no ser humano? Como que tudo isso surgiu? Por que surgiu? Enfim, vamos estudar isso semana que vem. Lembrando, semana que vem nós começamos mais cedo, 7 horas, porque às 8 horas nós já teremos culto aqui na igreja. Então, para liberar o canal, que nós estamos utilizando o canal oficial da igreja aqui de Tararé, para que outras pessoas possam assistir o culto da noite. Então, semana que vem nós começamos às 7 horas. Então, aguardo você. Foi muito bom ter você aqui, tá? Semana que vem estamos, então, juntos de novo até a partir das 7 horas da noite no domingo. Um abração. Até mais.